História é a ciência que estuda o homem no tempo. Se tu não frequenta a faculdade, a chance de não conhecer essa frase é enorme. Inclusive, isso pode render um vídeo futuro sobre a gente passar uns 15 anos na escola e não entender nem a finalidade ou a importância de cada disciplina. Mas não é o caso desse vídeo aqui, porque aqui nós vamos focar nessa frase do início, já que esse é o sentido por trás da história. É o que explica a necessidade de estudar essa área e o motivo dela ser considerada uma ciência de verdade e não um monte de balela como signos ou terraplanismo. A história tem um objeto de estudo e uma finalidade que são bem claros. Momento dicionário! Um objeto de estudo é o que uma área se dedica a investigar, estudar, compreender, analisar, instigar, buscar ou refletir. No caso da biologia, vão ser os seres vivos. No caso da sociologia, vão ser as sociedades. No caso da filosofia, vão ser as ideias. E no caso da história... A história, para mim, estuda o passado, o presente e os acontecimentos e eventos canônicos na sociedade no decorrer de todos esses tempos. E opiniões populares e impopulares das pessoas sobre esses assuntos. Nosso lance são as pessoas e como elas interagem com o mundo e com as outras pessoas. E o tempo vai servir como cenário para esse objeto de estudo que é o ser humano. Já vou logo dizendo que o tempo não é tratado pelo historiador da mesma forma que é tratado pelo físico. A gente criou toda uma simbologia em cima da temporalidade. Pegamos o tempo que leva para a Terra dar um giro em torno do Sol e chamamos isso de ano. E a gente deu ao processo de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo um nome de dia. E ao momento claro do dia demos o nome de manhã e no momento escuro demos o nome de noite. Deu para entender o meu ponto aqui? São sentidos criados por nós mesmos e que não fazem a menor diferença para o resto do mundo. E é esse tempo que o historiador tenta estudar, não o tempo físico que tem a ver com gravidade, distorção do espaço-tempo e esse tipo de coisa, mas com o tempo criado pelo ser humano, com as terminologias que só fazem sentido para nós, com a forma que a gente enxerga o tempo enquanto pessoas. Então nós não analisamos essa força da natureza que guia todas as coisas, mas sim aos significados que os próprios seres humanos criaram em cima disso. E tu sabia que dependendo da pessoa, a forma de ver o tempo muda? Exatamente, o tempo ele não é visto apenas de uma maneira. E eu vou explicar aqui as 3 maneiras mais comuns de se ver o tempo quando se fala de história. A visão predominante nesse assunto é de que o tempo é linear. Se tu nunca teve numa faculdade de história ou nunca estudou profundamente essa área, tu com certeza pensa assim. Até porque nas próprias escolas se ensina a temporalidade dessa maneira, como se um evento levasse ao outro automaticamente. E eu não consigo concordar com essa visão. Se os eventos históricos seguissem uma ordem cronológica, a gente não teria o fim do colonialismo com o início da Revolução Industrial. Até porque a escravidão era muito lucrativa e dava muito poder para os governantes e para os ricos. Não teria por que apostar numa coisa totalmente nova que libertaria os escravos e não daria a garantia de que eles iriam aceitar os novos tipos de trabalhos impostos pelos burgueses. E nada garantia que esses burgueses iriam continuar atendendo às necessidades do Estado ou da Igreja. Essa ideia de linearidade foi criada por nós para compreendermos o mundo mais facilmente. Porque se tu for estudar história, tu vai perceber que as coisas são extremamente complexas. E que na escola a gente simplifica demais. Faz parecer que um evento aconteceu logo após o outro. A gente abandona a complexidade e a profundidade de conhecimento para ficar muito mais fácil compreender o que se está falando. Também existem aqueles que acreditam que a história segue ciclos. Muitos deles se apoiam naquela frase de que a história ocorre 2 vezes, a primeira como tragédia, a segunda como comédia. Essa frase originalmente ela tem outro sentido, ela fala de outra coisa, ela fala muito mais sobre como a gente interpreta a história após ela ter acontecido. Mas tem gente que realmente acredita que existem esses ciclos, existem essas repetições e algumas coisas que nunca mudam. E realmente há algumas coisas que se repetem na história. Aqui a gente pode falar daquele candidato brasileiro que falava que ele estava cansado do sistema político da época, que nunca mudava e sempre se repetia, e que agora ele iria criar um novo tipo de política e que ele não era um político de carreira, ele só queria vir organizar as coisas, depois sair e não iria ficar se candidatando para sempre, tentando sempre estar dentro da política. E quando foi eleito virou só apenas mais um político normal, vagabundo, que não se preocupa com o povo e só tá pensando nele. E com essa descrição eu posso estar falando tanto do Vargas, quanto do Collor, o Lula, o Enéas, o Dória, o Temer, o Bolsonaro ou todos os membros do MBL. E esse discurso do Danilo Gentili não é novo. E a terceira e última visão é daquelas pessoas que acreditam que
cada ser humano tem a sua própria temporalidade, cada um tá vivendo suas vidas e por conta disso o tempo acaba sendo imprevisível. E se tu parar pra pensar, a maioria dos personagens históricos importantes são pessoas aleatórias e não eram ninguém antes de se meterem nos conflitos ou nas histórias grandiosas. Se o Império Austro-Húngaro não tivesse sido aliado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o Hitler jamais teria ido para a Alemanha, jamais teria se tornado líder do nazismo e jamais teria sido a figura mais odiada da história humana. Ele continuaria sendo o mesmo cara com os mesmos preconceitos, mas nesse caso ele deixaria de ser o ser humano mais odiado do mundo e passaria a ser um Zé aleatório. Tem muita gente no mundo, cada um tem a sua própria história. A maioria jamais vai fazer alguma mudança grandiosa, mas isso abre margem para que alguns façam. E basta esses alguns para já tornar a história uma coisa extremamente complexa e difícil de entender. Até as pessoas que trabalham nas áreas de criação de histórias fictícias, elas têm uma frase que diz o seguinte: a vida normal não precisa fazer sentido. Já uma história fictícia, ela precisa fazer sentido para que tu acredite que ela é real. Porque realmente isso acontece. No mundo real, as coisas acontecem no aleatório. Então é muito imprevisível. E essa é a versão que eu mais gosto de acreditar. Resumindo, o tempo ele é muito complexo. Eu espero que tenha dado de entender as principais visões que se tem acerca do tempo. E agora está na hora de eu explicar como é que nós, historiadores, enxergamos o presente, o passado e o futuro. Antes de mais nada, a gente precisa explicar o que é o passado. E é muito fácil de conseguir compreender. Imagina que a gente está num trem e tem esses trilhos aqui. Os trilhos que a gente está em cima agora é o que está acontecendo nesse exato momento, ou seja, o presente. Os trilhos que ainda vão vir, os que a gente ainda não passou, são os próximos acontecimentos, ou seja, o futuro. E os trilhos pelos quais a gente já passou são os acontecimentos que já ocorreram, ou seja, o passado. Viu como linearidade torna muito mais fácil de explicar o tempo? A gente abandona a complexidade e a profundidade de conhecimento para ficar muito mais fácil compreender o que se está falando. Já que esse trilho não para, é óbvio que não vai ter como a gente voltar aos trilhos anteriores. Então a gente não vai conseguir ver como eles eram e entender mais sobre eles. Por isso surgiram pessoas que se dedicaram a guardar suas memórias sobre os seus trilhos antigos e também sobre os trilhos antigos de outras pessoas e também conversar com outras pessoas que fizeram a mesma coisa e começaram a guardar as histórias humanas. Dependendo da cultura, essas pessoas podiam ser os filósofos, os eremitas, os monges, os griots, mas não importa. O que importa é que todos eles eram sábios e que guardavam um tempo. E são eles os ancestrais do que hoje em dia se tornaram os historiadores. Mas é claro que chegou um momento que a gente começou a questionar as memórias dessas pessoas. Porque elas eram mantidas apenas pela oralidade e não tinha base em dado nenhum. Foi aí que surgiu a necessidade de se ter fontes para falar de algum assunto. Ou seja, para falar sobre os trilhos antigos, a gente precisava que pessoas mostrassem pelo menos vestígios desses trilhos antigos. E a gente passou a ter a visão de que só dava para se estudar a história realmente com base usando os documentos escritos. E é por isso que a gente fala que o momento em que as pessoas começaram a escrever foi o momento em que começou a história humana. Por isso que a gente tem a divisão entre pré-história, que é tudo aquilo que veio antes da escrita, e história, que é tudo aquilo que veio depois da escrita. Se tu é um cara mais ligado, tu sabe que mesmo não escrevendo, não tem como uma sociedade, um grupo de pessoas sumir completamente. A gente tem a capacidade que nenhum outro animal tem, que é deixar nossa marca na natureza. Nós conseguimos modificar o ambiente deixando lá mensagens de que a gente esteve ali. Como é o caso dos primeiros humanos que viviam nas cavernas e para se entreter ou por conta da religiosidade ou para contar suas histórias ou registrar os seus dias ou só passar o tempo mesmo, eles começaram a pintar nas paredes das cavernas e hoje em dia a gente tem esses registros de que essas pessoas estiveram lá. E esses registros nas cavernas se chamam de pinturas rupestres. E usando essas pinturas a gente consegue entender um pouco sobre como aquelas pessoas viviam e como elas enxergavam o mundo. Esse tipo de estudo ele ficou mais possível por conta de áreas como a arqueologia, que criou métodos eficazes para encontrar esses vestígios. Caso algum dos nossos trilhos esteja soterrado, os arqueólogos são os responsáveis por desenterrar eles e encontrá-los. E também existe a área de antropologia, que consegue compreender melhor as formações sociais usando padrões que costumam se repetir em toda a humanidade. Esses são encarregados de achar os trilhos perdidos e tentar entender como eles seriam se estivessem completos, usando como padrão trilhos do mesmo modelo. Em resumo, atualmente a gente consegue estudar o passado sem precisar usar apenas relatos, ou apenas escrituras, ou apenas vestígios. A gente pode unir todas essas três coisas. E mesmo que isso não dê resultado, a gente ainda pode unir a essas três coisas o conhecimento adquirido que a gente já tem sobre outros povos, outros momentos e outros acontecimentos. Porque o ser humano ele tem a capacidade de
reproduzir padrões e seguir tendências. Mas nem os historiadores, nem os arqueólogos, nem os antropólogos não são perfeitos. Inclusive a gente está muito longe de ser. Nosso conhecimento ainda é limitado. E tudo que a gente tem acesso na história são vestígios do que esse povo deixou. É como se fosse um quebra-cabeça que está faltando uma... Não. Eu vou usar a analogia que eu já estava usando desde sempre. É como se a gente tivesse encontrado um trilho velho que está faltando algumas peças. Dá para reconstruir ele quase todo, mas ainda vai ficar incompleto. A história é basicamente isso, a gente reconstrói o máximo que dá, mas sempre vão ficar algumas lacunas que a gente realmente não vai entender. Nesse caso, a gente pode preencher essas lacunas com peças que são semelhantes de outros trilhos. Mas a gente pode acabar reinventando um trilho e não recriando aquele trilho que já existiu. Isso é um risco que o historiador corre, o risco de reinventar o passado. E dentro desse risco também tem o seguinte: a gente pode simplesmente jogar aquele trilho velho fora e comprar um novo e entregar para as pessoas aquele trilho novo fingindo que a gente reconstruiu o antigo. Eu tô falando de anacronismo. O anacronismo nada mais é do que julgar um fato histórico fora do seu tempo. A gente pode pegar um evento histórico que realmente aconteceu e falar do que foi criado em cima dele e não do que ele realmente foi. É como se tu fosse estudar o Império Romano usando o filme 300. Em resumo, estudar o passado é extremamente importante porque é uma forma de entender o presente. Nós nascemos num mundo que tem várias histórias gigantescas ocorrendo ao mesmo tempo e muita coisa que já aconteceu. E a maioria das coisas que nós fazemos, pensamos ou acreditamos são fruto de condicionamento. A gente cresceu acreditando nisso e a gente acredita porque sim. E estudar a história é maravilhoso porque a gente consegue entender onde essas coisas vieram e assim a gente se compreende enquanto indivíduos e enquanto sociedade de uma forma muito mais simples, e é muito legal descobrir essas coisas. Mas tu sabia que não se estuda apenas o passado? Exatamente. Existe um ramo da história chamado de história do presente, onde se tentam compreender os acontecimentos recentes, os acontecimentos que ainda estão acontecendo ou que ainda interferem no mundo atual. E esse tipo de história não é tão ensinado nas escolas. Se tu quiser entender as dificuldades de estudar o presente, primeiramente eu vou tentar explicar o que é o presente. Basicamente, o presente é o agora, é tudo o que está acontecendo nesse exato momento. É o que a gente está vivenciando agora. Não tem como parar o presente, não tem como voltar ao presente, e depois que ele termina de acontecer, ele já passa a ser passado, e tudo que vai acontecer depois dele é o futuro. Inclusive, anteriormente eu falei de 3 visões sobre a passagem do tempo. A visão de que o tempo é linear, a visão de que ele é cíclico e a visão de que ele é múltiplo. Mas eu não falei sobre uma 4ª visão sobre o tempo que eu tenho que falar nesse momento agora. Existem pessoas que acreditam que, na verdade, o tempo ele é apenas o momento que a gente está vivendo agora. Não tem como mudar isso, tudo depende desse momento específico. Então tem gente que acredita realmente que só existe o presente e por isso a gente deve aproveitar ele, porque ele é o único dos 3 tempos que realmente importam. Espero que tenha dado para entender. Como eu tô na vibe das analogias, está na hora de uma para explicar o presente. Então vamos dizer que o presente ele é uma foto. Sim, exatamente. Olha para essa foto aqui e tenta me dizer o que tá nela. Tu conseguiu entender? Sim ou não? Comenta aí nos comentários. E é óbvio que tu não conseguiu entender, né? Até porque tu não é o maior mentiroso do mundo para dizer que conseguiu compreender isso aqui, um monte de borrão numa tela. Esse é o primeiro problema de se tentar estudar o presente. A gente está tão inserido nele que a gente acaba estando muito próximo dele e não conseguindo se distanciar o suficiente. Quando a gente vai analisar o presente, o primeiro passo que a gente tem que fazer é se distanciar dele o suficiente. E o que seria isso? Seria basicamente deixa o tempo passar, deixa as coisas acontecerem, esfria a cabeça, pensa um pouco, tente ser mais analítico e não tomar partido. Se tu conseguir fazer essas coisas, aos poucos tu vai conseguindo afastar a imagem até que tá aí, ela tá totalmente afastada, dá de ver ela completa. Ou não, né? Até porque ela tá borrada. Que desgraça que ela tá borrada. Não faz sentido isso aí. Claro que faz sentido, porque não importa se tu conseguiu se afastar o suficiente, porque tu sabe por onde tu vai começar a estudar o presente? Na maioria das vezes não. Então tu não tem foco. E já que tu não tá conseguindo focar em algo específico, obviamente a imagem que tu vai vendo vai ser uma imagem com desfoque. Então o que tu vai ter que fazer nesse momento? O que tu quer estudar sobre o presente? O que tu quer ver? Digamos que tu conseguiu escolher. Ótimo, agora tu tá vendo a imagem é essa. E o que ela tá dizendo? Tu consegue decifrar a mensagem só olhando pra ela? Tu pode pensar inúmeras coisas sobre aquela imagem, não vai ter uma coisa específica que todo mundo vai pensar igual. Cada pessoa que olhar vai ter a sua própria interpretação. E isso gera outro problema. Porque quando tu olha um evento, seja ele no passado ou no presente, tu sempre vai estar olhando apenas aquele evento e tu
não vai estar conseguindo entender toda a totalidade do que podia ser aquilo. Por exemplo, se tu olhar a Guerra Fria, tu vai ver os Estados Unidos e a União Soviética disputando entre eles. Tá, mas o que levou àquilo? O que aconteceu antes? Quais são os motivos? Por que os Estados Unidos e a União Soviética? Por que não foram outros países? Deu pra entender? Se tu olhar apenas um evento específico, tu não consegue analisar completamente. Então o que tu vai ter que fazer? Se tu é um pouco mais ligeiro, tu já percebeu que tu vai ter que pegar fotos que falem do mesmo tema. Pra tu entender direito a história de um país, é necessário que tu consiga entender qual era a história do mundo naquele período específico que tu tá analisando. Pra tu conseguir entender direito o atual governo do Lula, tu tem que conseguir entender também o que tá acontecendo no resto do mundo. Até porque o Brasil não é um país que tá fora do planeta Terra lá no espaço. Não, a gente tá aqui nesse planeta. A gente tá fazendo parcerias, tá tendo disputas, tá tendo relações com vários outros países. Então, muitas coisas que acontecem no mundo interferem aqui. E essa é a tal da geopolítica. Ok, digamos que tu conseguiu pegar a imagem, distanciar ela o suficiente, colocar foco e pegar outras imagens para fazer a tua análise. Certo, agora tu consegue estudar o presente de forma fluida, de forma natural e de forma eficaz? Nem sempre, porque tem muito mais coisa envolvida nessa parada aí. Pensa o seguinte, e se o que tu tá estudando envolver pessoas poderosas? Digamos que tu tá numa faculdade e vai fazer um projeto de pesquisa sobre a história daquela faculdade e acaba descobrindo um esquema de corrupção que envolvia o reitor atual da faculdade. Tu acha mesmo que os teus professores vão deixar tu publicar isso? E tu acha mesmo que se tu conseguir publicar, o reitor vai te deixar permanecer naquela faculdade ou ele vai conseguir arranjar alguma coisa, algum motivo aleatório para poder te expulsar? Então tu vai ficar no impasse. Ou tu para aquela pesquisa e deixa ela de mão, ou tu perde a tua faculdade. E isso não é só em faculdade. Pode acontecer também no emprego, pode acontecer com alguém que tem muito poder social e vai te ferrar na sociedade, pode acontecer com alguém que é envolvido na área jurídica e vai acabar te prendendo. Existem vários fatores que podem interferir nesse tipo de coisa. Eu conheço alguns relatos sobre pessoas que estavam fazendo pesquisas sobre alguns assuntos que envolviam gente muito poderosa e tiveram que parar suas pesquisas por isso. Comenta aí se tu quiser que eu faça um vídeo explicando esses relatos. Enfim, eu espero que tu tenha entendido que estudar o presente é bem mais difícil do que estudar o passado. Mas que apesar de ser difícil, não é impossível. Tem como fazer. Só que tu vai demandar muito esforço, muita concentração, muita imparcialidade e muita competência. Não tem como qualquer pessoa aleatória sair bancando o historiador de história do presente ou de história recente. Não dá pra emular essas habilidades do nada. Tu tem que ter um preparo muito bom. Certo, mas se o presente é tão difícil assim de ser estudado, e o futuro? Dá pra estudar o futuro? Será que os historiadores acham correto estudar o futuro? Sair fazendo previsões, sair fazendo especulações e esse tipo de coisa? Então bora pra uma explicação rápida do que é o futuro. E como vocês devem estar amando essas minhas analogias infinitas, eu vou usar mais uma aqui pra explicar o que é o futuro. Bora lá? Digamos que tu tá no cinema de boa assistindo Vingadores Ultimato, mas aí do nada o arquivo do torrent que o Cinemax baixou acaba travando numa cena aleatória. Nessa cena aqui, Tu já viu o Thor mandando o Thanos de arrasta pra cima e também já viu geral chorando ao som de Tupac. Todas essas cenas que tu já assistiu são o passado. A cena que o arquivo travou é o presente e tudo que vai vir depois é o futuro. É óbvio que tu vai ficar bastante chateado por ter perdido o filme, né? Não saber o que acontece depois. E o futuro, ele é basicamente isso. Ele é uma coisa que tu nunca vai saber o que é. Pode ser milhares de coisas, pode acontecer muita coisa, é bem imprevisível. Então já deu pra perceber que é impossível olhar pro futuro. E é por isso que nós, historiadores, não estudamos o futuro. Nós nem sequer estimulamos esse tipo de coisa. Inclusive, nós sempre aconselhamos as pessoas a não fazerem isso. Porque na nossa visão, isso só não é correto mesmo. Não importa o que tu diga que vai acontecer no futuro, sempre vai ser especulação. Não existe prever o futuro, não existe vidente, não existe futurólogo. Tudo isso é invenção, tudo isso é charlatanismo. As pessoas estão te enganando se te disseram que elas fazem essas coisas. Porque não tem como fazer isso, independente da forma que tu analisa o tempo. Se tu acredita que o tempo é linear, mesmo assim não dá pra saber o que vem depois. Se tu acredita que o tempo é cíclico, tá bom, mas que evento que pode se repetir atualmente? Tem como saber? Se tu acredita que o tempo ele é múltiplo e cada pessoa tem sua temporalidade, aí fica mesmo realmente mais difícil de prever o futuro, porque aí torna 100% imprevisível. E se tu acredita que só o presente importa e tudo que existe é o presente, então realmente o futuro nem existe na tua visão. Por isso é impossível, não tem como prever. tá na hora de eu dar um exemplo pra explicar. Vocês lembram que há uns anos, quando os PC começaram a se popularizar, as pessoas tinham a ideia de que um dia surgiriam máquinas que iriam acabar dominando a humanidade porque elas teriam um raciocínio próprio e usariam seus corpos metálicos para poder nos dominar? E esse era o tal do robô. Daí surgem filmes como O Eu, Robô, O Exterminador, vários outros filmes de robô que destroem o mundo. Aí surgem robôs no Riquinho Rico, na Família Jetson, e toda essa euforia de que um dia a gente
acabaria vivendo uma distopia dominada por robôs. Porque realmente nessa época se acreditava nisso. A gente pegou uma tecnologia que estava começando a surgir e extrapolou ela para o futuro. E adivinha, a gente não previu que se popularizaria a internet. E que essas mentes brilhantes feitas por computadores não precisariam estar no corpo físico, e sim dentro da internet. E é daí que vão surgir as inteligências artificiais. Sim, as inteligências artificiais de hoje são o que a gente achava que os robôs seriam, com a diferença de que hoje em dia elas não precisam ter um corpo físico para poderem existir. E isso a gente jamais conseguiu prever. Viu como prever o futuro não faz sentido? Porque as coisas se desenrolam por um lado que a gente nem imagina. Mas eu acho que já deu para entender que a vida humana ela é muito imprevisível algumas vezes e que a história ela acaba tendo coisas aleatórias que acontecem. Todo historiador sério vai dizer que não se pode prever o futuro e não se deve prever o futuro. Esse aqui foi bem mais simples de explicar do que os outros, né? Porque não tem realmente como fazer isso, não tem como fazer previsões e tal. Então, realmente, o futuro a gente não estuda. História é a minha matéria preferida. Os fatos e acontecimentos são sempre interessantes demais pra mim. Me deixa mais antenada e me dá a oportunidade de formar opiniões sobre a sociedade hoje em dia e a política.